Bom, galera, agora então a gente vai dar início na revisão na parte do sistema de alimentação do nosso Yamaha 40 aqui. Então aqui a gente vai verificar bomba de combustível. Vamos dar um trato aqui no carburador. Esse carburador, ele é um carburador duplo, só que num corpo só. Então na hora que a gente for desmontar aqui, a gente vai ver. São dois carburadores num corpo só. A única coisa que eles compartilham é a cuba. Então aqui é totalmente independente. Cada um alimenta um cilindro e compartilhado somente o combustível da cuba. Então aqui a gente vai retirar o carburador bomba de combustível. Esse motor aqui, ele está sem filtro de combustível. A gente vai fazer a instalação de um filtro também. E vocês acompanham a gente aí no passo a passo. E para retirar o carburador aqui, o que a gente vai precisar fazer? Soltar o filtro de ar aqui, esses três parafusos. A gente vai retirar ele. Aqui, soltar as hastes, né? Essa aqui é a hastezinha de aceleração. 4 parafusinhos, 2 de cada lado. E desse lado aqui, a gente tem que soltar também, ó, essa solenoide. O que é isso aqui? Isso aqui é uma solenoide mecânica, né? Então, vem um sinal 12 volts aqui e ela aciona o êmbolo aqui, ó. Esse pistãozinho puxa. E o que ele faz? Ele aciona o afogador. Esse motor está sem partida. Ele não tem motor de arranque. Mas vamos supor, se ele tivesse um motor de arranque, eu não precisaria vir aqui na primeira partida, ter que puxar o afogador, aí lá da partida, depois vir aqui e soltar o afogador. Eu só instalaria um botãozinho lá no painel. Então, a hora que eu apertasse o botão, ele afogava. Com outro botão eu dava a partida e depois eu desafogava. Tudo por meio eletrônico, lá pela frente. Não precisava vir acionar a alavanca do afogador aqui. A retirada da bomba de combustível, o que a gente tem que fazer? Soltar as mangueiras. Essa aqui é a mangueira que alimenta o carburador. Aqui a mangueira que vem do tanque. Então a gente solta as duas mangueiras e solta esses dois parafusos aqui. A gente vai retirar a bomba de combustível. Depois vamos levar ali para a bancada para dar uma examinada nos diafragmas, nas válvulas internas aí. Ver se está tudo ok. Aqui então a gente já retirou todos os componentes do sistema de alimentação. Bomba de combustível, a gente vai abrir depois. E aqui a gente está com o carburador. Como eu disse para vocês, ele é um carburador duplo num corpo só. Então aqui a parte do afogador, a gente tem as duas borboletas do afogador. Aqui na frente as duas borboletas de aceleração. No mais também é tudo duplo. Tenho duas agulhas de regulagem da mistura de marcha lenta, uma para cada lado. Aqui também na parte interna é tudo duplo. 2 giclês de alta, 2 giclês de baixa. A única coisa que eles compartilham é a cuba. Ou seja, é a mesma agulha e a mesma boia. A cuba é uma só que alimenta os dois carburadores, né? Entre aspas. 2 carburadores num corpo só. Então aqui a gente vai iniciar a desmontagem para a gente poder executar a limpeza. Então aqui, ó, são 2 giclês de alta. Esses aqui são os 2 giclês de alta. Vamos retirar a cuba aqui. A cuba está meio colada. E aqui a gente tem acesso à cuba. Aqui a gente consegue ver a sujeirinha do mal aqui, ó. A gasolina com óleo 2 tempos. Aqui, ó, lá no fundo do carburador, tá vendo? Vira essa melequinha aqui, ó. Vira esse grudezinho. Parece o quê? Isso aqui parece aquela... Quem conhece aí aquela cola de madeira granulada? Fica parecendo aquilo lá. Então aqui a gente vai retirar a junta. Esse motor aqui faz uns 8 meses, mais ou menos, que ele está parado. Vem retirando com cuidado. Tirou a junta.
Tranquilo. Aqui a gente tem a boia. É uma boia só e uma agulha só. A gente retira o parafuso que trava o pino. E aqui a gente puxa o pino. A agulha ela fica grudada na boia aqui, ó. Boia. E aqui a agulhinha. Pontinha de Viton, aquela pontinha emborrachada. Aqui a gente tem as duas flautas que fazem a mistura do ar com o combustível que sobe ali pelos giclês. Também uma para cada lado. As duas flautinhas. As duas são iguais. Iguaizinhas. Deixa eu ver se eu vejo a numeração delas aqui. Não estou conseguindo. Não está numerada. Isso aqui só pegando no catálogo de peças mesmo, para conferir a numeração. Então aqui é basicamente isso. Não tem mais muita coisa aqui para tirar. A gente vai tirar aqui só a sede da agulha. Aqui, ó, sujeirinha parada aqui. Isso aqui é porque esse motor estava sem filtro. Tava usando ele sem filtro e subiu sujeira mesmo. Sujeirinha do tanque, sobe tudo. Beleza. Parte da cuba a gente já desmontou. Agora a gente vem aqui, ó, a lateral, as agulhinhas de regulagem da mistura. Só que tem gente que fala regulagem do ar. Não é regulagem do ar, gente. Isso aqui é regulagem da mistura de marcha lenta. Depois a gente vai explicar direitinho na hora de montar o carburador como é que é o funcionamento de cada item aqui e a regulagenzinha padrão. Aqui a gente tira. Realmente é uma agulhinha. Aqui. Ela tem esse anelzinho de vedação aqui, ó. E ele às vezes cola ali. Fica difícil para tirar. As duas também são iguais. Iguaizinhas. E agora a gente vem para a parte de cima aqui, que é por onde passa o nosso ar. Circuito de ar. Aqui é uma tampa. E aqui a gente tem uma membrana, uma borracha. Isso aqui é muito importante, porque é ela que divide. Tá vendo aqui, ó? A gente tem um monte de galerias, ó. E o que são essas galerias? Percorre ar por aqui e percorre combustível. Combustível que vai alimentar o motor na marcha lenta. Que a gente tem dois giclezinhos aqui, ó. Dois giclezinhos de baixa. Esse aqui é os dois giclê de baixa. Aqueles dois são os de alta. Tá vendo aqui as galerias, ó? Depois a gente vai explicar direitinho como é que funciona. Não adianta nada a gente ver. Ah, vou desmontar um carburador e vou limpar. Beleza. Mas e aí? Para que funciona cada item que tá aí? Eu quero saber porque funciona. E a gente aqui vai passar essas informações para vocês aí, para ensinar a galera de uma forma bem bacana.
um giclezinho de baixa. E o outro giclezinho de baixa. Então, a gente concluiu aqui a desmontagem de todos os componentes do carburador. O que a gente vai fazer aqui agora? Vai aplicar aquele descarbonizante. Descarbonizante que o pessoal usa aí para limpar componente de injeção eletrônica, né? TBI. É o mesmo que a gente passa aqui. Ele também é feito para limpeza de carburador. Depois a gente tira o descarbonizante e leva ele para a máquina de ultrassom. E aí lá a gente vai finalizar utilizando o detergente concentrado e a máquina de ultrassom. A gente finaliza a limpeza concluindo. Aqui então a gente já está com o nosso carburador na cuba de ultrassom. O que eu precisei fazer? Como ele é muito grande, ele não cabe aqui na cuba, eu precisei tirar os dois eixos. Então eu tirei os eixos da aceleração com as borboletas e o eixo do afogador com as borboletas. Depois a gente vai fazer a montagem. Aqui ele vai ficar uns 10, 15 minutos de cada lado. Depois eu vou virar ele, vai ficar do outro lado. E depois a gente tem uma outra remessa, que é colocar os componentes. Colocar as agulhas, colocar os giclês. Então fica tudo aqui no ultrassom. Aqui a gente usa um detergente concentrado, é próprio para limpeza de bico injetor e carburador. É próprio para esse tipo de equipamento, né? Para essas máquinas de ultrassom. E aqui a gente conclui e garante uma limpeza 100%. Enquanto nosso carburador está no ultrassom aqui, para quem não conhece e não sabe o que é uma solenoide, é isso aqui, ó. Então aqui a gente tem um enrolamento de fio e um êmbolo no meio. Isso aqui, quando a gente energiza ele, no caso aqui a gente está usando uma fonte 12 volts, isso vira um eletroímã. E o eletroímã puxa o êmbolo. Bom, a gente ligou ele aqui, ó. E é assim que funciona. Na hora que a gente energiza, ele puxa. Então aquele movimento mecânico que a gente teria que vir aqui atrás do barco e puxar o afogador, através de um sinalzinho de energia, a gente faz com que ela faça isso pra gente. No caso ali, afogue o motor, sem que a gente precise vir até na parte de trás aqui. Beleza, galera? Isso aí é só pra vocês. Só uma curiosidade aí, pra quem não conhece, ficar sabendo da resistência desse componente aqui. Bom, galera, estamos de volta aqui então. Aqui a gente já está com todas as peças do carburador limpas. A gente já retirou tudo do ultrassom. Eu já montei os eixos das borboletas também, tanto do afogador quanto de aceleração. E aqui, ó, só para vocês terem uma ideia de como a coisa realmente funciona, essa água com detergente eu coloquei só para limpar esse carburador. E dá uma olhada no fundo da cuba lá. Aqueles pontinhos pretos ali é tudo sujeira que se desprendeu e fica no fundo da cuba ali. Então a limpeza de ultrassom realmente é eficiente. E agora a gente vai executar a montagem do carburador e vamos explicando para que serve cada componente. Então vamos lá. Todo motor a combustão, para poder funcionar, ele precisa de uma mistura equilibrada de ar e combustível e também precisa de uma faísca, que é gerada pela vela de ignição. Aí já faz parte do sistema de ignição. E essa mistura equilibrada de ar e combustível, quem faz é o carburador. Hoje em dia é a injeção eletrônica, mas nos motores antigos, equipados com carburador, quem tem essa função aí é o carburador. E são todos esses componentes aqui, cada um no seu devido lugar, desempenhando sua devida função, é que vai fazer essa alimentação equilibrada. Então, é o seguinte, todo carburador ele tem dois estágios. O primário, que é o que alimenta o motor enquanto ele está na marcha lenta. Por quê? Quando eu estou com o motor na marcha lenta, as borboletas aqui, ó, estão praticamente fechadas. Conforme eu acelero,
vai aumentando a carga do motor, ele vai precisando de mais combustível, aumenta o vácuo aqui para aspirar combustível também. E aí entra em funcionamento o segundo estágio. Então, até que o motor tenha vácuo suficiente aqui para o segundo estágio entrar em funcionamento, quem vai alimentar ele é o primeiro estágio. Então aqui a gente tem giclês. Esses dois giclês aqui, ó, são os giclês de alta. A função deles é, eles limitam a quantidade de combustível que sobe para alimentar o motor. Circuito de alta, quando a gente está aceleração total. Enquanto isso, o circuito de baixa, a gente tem os dois giclezinhos de baixa. E aqui como é que funciona? A gente tem essas galerias aqui, ó. Aqui eu venho com a flauta, essa flautinha aqui, ó. Qual que é a função dela? A função dela é permitir subir o combustível do giclê de alta. Eu não vou colocar na cuba aqui, porque a gente precisa visualizar. Então, eu tenho aqui as duas flautinhas. Os giclês de alta, eles vêm aqui, ó. Claro que fixado na tampa ali, mas a montagem fica isso aqui. O que que acontece? Então, pelo meio aqui, ó, sobe o combustível. Por fora da flautinha aqui, ó, eu tenho esses furinhos. E as duas galerias aqui, ó, essa galeria e essa galeria. Aonde que elas vão sair aqui, ó? Entrada de ar. Então, qual que é a função delas? O giclê de alta vai deixar subir o combustível na quantidade correta, porque é limitado pelo furo do giclê. E a flautinha vai fazer a mistura, porque aqui eu tenho ar. Então vai entrar esse ar e vai subir junto com o combustível. E por que que eu preciso desse ar, sendo que eu tenho essa bocona de ar aqui que vai entrar ar também para dentro do motor? Essa tomadinha de ar aqui é para que o combustível suba em forma de spray. A hora que ele sair na boca do injetor aqui, ó, ele não vai sair só aquele combustível líquido, senão isso ia escorrer para dentro do motor, a gente ia ter um alto consumo e baixo rendimento. Então, na verdade, a ideia é deixar o combustível como se fosse o mais próximo de um gás. Então, essa função da flauta é fazer com que esse combustível entre em forma de spray. Isso, segundo estágio, quando a gente está com a borboleta total aceleração lá. Enquanto o motor está na marcha lenta, a gente também precisa de alimentação. Então, o que que acontece? A gente tem aqui, ó, essa segunda galeriazinha pequenininha aqui, ó. E aonde que ela vai dar? A gente pegar aqui é a tampa. Então aqui é onde fica os giclês principais, os giclês de alta. Só que se a gente olhar ali dentro, tem uma derivação. Então uma pequena quantidade desse combustível sobe por essa galeria menor. Essa galeria menor, ela dá sequência por aqui e ela vai vir aqui em cima, ó, que é onde a gente tem os dois giclezinhos de baixo. O que que eles vão fazer? Já sobe uma pequena quantidade de combustível. Aqui eles vão reduzir a menos combustível ainda, porque na marcha lenta eu não preciso de tanto combustível. Então, essa é a função do giclezinho de baixo. Quando a gente chega aqui em cima, esse monte de galeria aqui, ó, o que que eu tenho? Isso aqui é uma entrada de ar, porque aqui eu tenho a tampa, mas ó, eu tenho esse buraco aberto aqui. Então aqui é uma entrada de ar. O que que esse ar alimenta? Ele alimenta esse furo central aqui, ó. O que que é isso aqui? Isso aqui é o respiro da cuba. É para que quando a boia abaixar ali, o combustível entre e o ar saia. Então esse aqui é o respiro da cuba. Junto com ela aqui, ó, eu tenho mais essas duas galerias aqui, ó. Essa e essa. Essa terceira aqui, ó, é isolada. Essa aqui não... Aqui tá sem ação nenhuma, elas estão tampadas. Mas essa segunda aqui sim. E aonde que ela vem dar aqui, ó? Aonde que vai bater? Então aqui eu tenho o giclezinho de baixa e aqui o giclezinho de baixo. E aqui eu entro o ar e aqui eu tenho dois furinhos, ó. Entra ar aqui também. E o que que vai acontecer? O mesmo processo que acontece no circuito de alta, as flautas aqui, ó,
mistura o combustível com ar, vai acontecer aqui, só que em menor quantidade. Então eu vou ter uma porção de ar entrando aqui, combustível vai estar subindo por aqui, saindo aqui pelos giclês, e a alimentação do motor vai ser feita, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho 3 furinhos aqui e 3 furinhos aqui. Então enquanto o motor estiver na marcha lenta, o primeiro estágio, que é o estágio de baixa, é que vai alimentar. E alimenta por esses 3 furinhos. A gente vai ver eles aqui, ó. Vou abrir a borboleta aqui. Então aqui a gente tem os 3 furinhos, ó. E é um atrás do outro, porque é graduado. Conforme eu vou abrindo, destampa ali um furinho, destampa o segundo e destampa o terceiro. E vai alimentando o motor. Enquanto ele está só no encosto aqui, ó, fica um furinho só descoberto. Então entra combustível na marcha lenta apenas por um furinho. Conforme eu vou aumentando, eu vou abrindo, ele vai precisando de combustível. Só que, enquanto eu não tenho uma abertura suficiente para o estágio de alta entrar em funcionamento, quem tem que alimentar nessa fase de transição é o de baixa. Por isso que tem aqueles outros 2 furinhos. Conforme eu vou abrindo aqui, vai entrando mais combustível por eles, até o estágio de alta entrar em ação. Quando está acelerado, os 2 estágios trabalham, o primeiro e o segundo. Então, o que acontece se eu tiver uma má regulagem no primeiro estágio? Pode acontecer de dar um apagão. Você vai acelerando o teu motor, ele vai, do nada ele apaga. Pode ser deficiência no primeiro estágio, ou por regulagem ruim, ou por entupimento. Então, a regulagem do primeiro estágio, que a gente faz justamente com essas agulhas aqui, ó, que é a agulha que o pessoal chama de agulha de ar e não tem nada a ver, é essa regulagem que vai fornecer combustível suficiente até que o segundo estágio, que é o estágio de alta, entre em funcionamento. E o que tem a ver essas agulhas aqui? Ó? Se a gente for ver, está tudo interligado. Então aqui, como eu já expliquei, entra o ar e o combustível. E o que vai puxar para dentro esse combustível? O vácuo. Porque depois da borboleta aqui eu já tenho a parte interna do motor. E o sobe e desce dos pistões criam um vácuo aqui para puxar combustível. Como a borboleta está fechada, eu não puxo o combustível pelo giclê principal aqui, que é o de alta. Eu vou puxar por aqueles furinhos. Então, essa galeria aqui também está interligada com a galeria da agulha. E essa agulha está na frente aqui, ó. É esse buraquinho aqui. Então, aqui o vácuo está puxando o combustível e a agulha está aqui. Quanto mais eu abro a agulha, mais vácuo eu vou ter nessa galeria. Então, mais combustível vai subir para alimentar o estágio de baixa. Então, se eu abrir, eu vou enriquecer a mistura, e se eu fechar, eu vou empobrecer. Esse defeito que eu comentei, de você estar acelerando o seu motor, de repente ele dá um apagão, pode ser que esteja muito fechado o circuito de baixa. Então, você vai acelerando, ele vai fornecendo combustível. Chega num determinado momento de abertura aqui, que está tão fechado a agulha, que o combustível não é suficiente. Aí ele apaga. Então, se você vir aqui e abrir, vai enriquecer mais a mistura, e aí o teu motor vai ter combustível suficiente para ter essa transição do circuito de baixa até o circuito de alta. É basicamente assim que funciona a grande maioria dos carburadores. Claro, cada um vai ter uma disposição diferente das peças e tal, mas os componentes geralmente são o mesmo. Tem um circuito de baixa, um circuito de alta, cada um tem uma série de componentes responsável aí, cada um com sua função. E aqui, o que é compartilhado é a boia e a agulha. Qual que é a função dela? Conforme o motor está consumindo combustível, a cuba é um reservatório. Então, como se fosse uma caixa d'água. Então, conforme o motor vai consumindo, baixa o nível de combustível na cuba, a boia abaixa, puxa a agulha e a agulha permite a entrada de combustível para encher o reservatório. E assim se repete. Se de repente eu tiver um desgaste na ponta dessa agulha e a cuba transbordar, o que vai acontecer? Eu vou ter um encharcamento no motor. Aí ele vai encharcar, que a gente chama de motor encharcado. Aí fica com dificuldade de partida, encharca a vela. Então aqui tudo tem que estar balanceado, reguladinho, para poder funcionar direito e você não ter um alto consumo de
combustível. E é isso, galera. Então a gente espera ter... É meio complicado porque são bastante componentes, bastante galerias, mas acho que deu para entender legal aí como é que funciona o carburador. Porque tem muito vídeo aí que a gente vê que o pessoal só mostra, vamos limpar o carburador, desmonta tudo, monta, mas não explica para que funciona, né? Cada item desse aqui, como é que funciona. Então agora a gente vai dar sequência na montagem. Vou retirar aqui. E então vamos lá. Vou iniciar pelo processo reverso, né? A gente tinha começado, desmontou a parte da cuba e depois a parte de cima aqui. Então agora a gente vai começar ao contrário. Então eu vou vir aqui com os dois giclezinhos do circuito de baixa. Cada um no seu devido lugar aqui. Isso aqui não precisa apertar muito, porque é um material bem sensível. Se apertar demais ele quebra. E depois fica complicado. Tem carburador que infelizmente tem que condenar porque não tem como tirar o pedaço lá de dentro. Então aqui a gente só encosta. Apertou aqui, encostadinho. É isso. Aqui a gente já tinha começado a colocar uma agulha. Vai apertar até o fim. Nesse motor aqui, qual que é a regulagem? A regulagem que está no manualzinho ali. De 1,5 a 2 voltas. Então o que eu vou fazer? Eu vou encostar ela. Olha lá. Cheguei no fim, encostei. Deu uma certa resistência. Então o que eu vou fazer? Vou abrir aqui, ó. Meia volta. Uma volta. 1,5. Isso pode variar até 2 voltas ali no manual. Dependendo da qualidade do combustível que você está usando, dependendo do estado do carburador, de repente aí pode ser que você tem que fazer uma regulagem diferente dessa que eu estou te passando. Mas isso aqui é o que está no manual. Do lado de cá a mesma coisa. A gente vai até ela encostar. Encostou. Meia. 1,5. Isso aqui. Beleza? Sequência aqui na parte de cima. O que a gente vai vir? Agora a gente vai vir com essa membrana aqui, ó. Qual que é a função dela? É ela que tampa. Porque essas galerias não podem ficar abertas aqui, ó. Por quê? Aqui eu tenho um furinho por onde vai passar o ar. Essa quantidade de ar que entra nessa galeria é limitada por esse furo. Então se eu não tiver isso aqui, vai entrar uma quantidade de ar a mais e não vai funcionar. Então a função dela é justamente tampar tudo aqui, ó. Deixar aberto somente o que tem que ficar aberto. E aí sim, o ar e o combustível percorrem o seu caminho da forma correta. Aqui a gente vem com a tampa. E agora os 4 parafusos. Beleza. Parte de cima tá ok. Já montamos. Agora a gente vem para a parte da cuba. Aqui a gente vem com a sede da agulha. É aqui que trabalha a agulha. Ok. A agulha, ela encaixa aqui na boia. A gente traz ela aqui, ó, desce e vem com o pino. Essa boia tem uma regulagem, que é a altura da boia. O que essa regulagem interfere? Ela vai interferir no limite máximo de combustível que vai entrar na cuba. Que eu também não posso. Se eu deixar a boia muito baixa aqui, o que vai acontecer? Não vai entrar combustível suficiente. Então eu posso ter falta no motor. Se eu subir ela demais, vai entrar muito combustível.
Então eu vou ter um motor que encharca. Então essa altura aqui, ó, a altura de fechamento dela aqui, a gente regula medindo a altura da emenda do carburador aqui, ó, até no ponto mais alto dela aqui. É aqui que a gente faz a medição. Para esse carburador aqui, ó, nesse caso, essa altura varia, pode ficar entre 17 a 22 milímetros, que é aqui, ó, de 17 a 22 milímetros. Nesse carburador aqui. Aqui ela já está regulada. Então aqui a gente vai vir agora com as flautinhas. Tubinho misturador. A gente chama de tubo misturador, tem gente que chama de flauta. Isso aí vai depender de cada região. Nada de muito aperto também, é só encostar. Aqui é a mesma coisa. É isso aqui, ó. Aqui agora a gente vem com a junta. Opa, aqui. Com a junta e a tampa da cuba. Parafusos que fecham. E para finalizar, os dois giclês. Tem giclê que às vezes para você ter acesso tem carburador que o giclê fica interno. Esse aqui não, esse aqui fica na parte externa. E a gente vai apertar. Encostou. Encostou. E é isso, galera. Tá montado o nosso carburador. Então esse aí foi mais um vídeo para vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha aí pra gente e até a próxima.